Olá, RH Summit, tudo bem? Prazer estar de novo aqui falando um pouco sobre nossas plataformas digitais. Especificamente, vou fazer para vocês uma apresentação sobre o ForBeWork, que é o nosso produto de rede social corporativa. Apesar de eu não gostar muito do nome rede social corporativa, vocês vão entender por quê ao longo do meu pitch. Mas quero falar um pouquinho sobre metodologia de adoção de uma rede como essa antes disso, tá? Então, vou aqui compartilhar minha tela com vocês, para que a gente possa, então, ter uma ideia melhor aí da plataforma, que vocês já estão vendo um pouco de como ela se comporta, mas antes disso, eu vou me permitir falar sobre o nosso aprendizado aí em cima da metodologia de implantação. Porque o que é um fato que a gente percebeu no mercado em cima de uma pesquisa realizada com 117 grandes corporações brasileiras, entendendo que onde a gente olhou métricas, onde a gente olhou performance, onde a gente conversou com essas empresas para entender por que nem sempre, né, a adoção de uma ferramenta como essa é funcional. E na prática, 9 entre 10 redes sociais corporativas não têm o sucesso que poderiam ter. E dentre esses motivos aí, o que a gente começou a entender? Que existe um antes, um durante e um depois. E aí, quando eu falo de adoção, e justamente por isso tem um cachorrinho aí, né? Porque, de fato, o que acontece é um processo de adoção que tem um preparo antes para ser feito. A empresa precisa refletir antes, inclusive na escolha da tecnologia, para entender que muito mais importante do que conectar as máquinas é conectar as pessoas. E aí entra uma metodologia de diagnóstico de comunicação. Especificamente a gente aqui, já faço isso há quase 20 anos, então tem aí mais de 60 grandes corporações brasileiras que viram, na verdade, se eu pegar a ThyssenKrupp, por exemplo, já são 14 CNPJs. Então, provavelmente mais de 100 grandes empresas aí que foram pesquisadas nessa amostra de diagnóstico de comunicação mesmo, offline, para entender como é que funciona offline e ter uma projeção disso online. Porque o ambiente virtual que a empresa vai adotar com uma rede corporativa, ele tem que ser uma extensão desse ambiente real. E para que a gente consiga fazer essa extensão bem feita, existe um processo metodológico que passa por alguns entendimentos. Assim. O primeiro deles é que adotar essa tecnologia não significa que ela sozinha vai resolver o teu problema de engajamento e de difusão de informações. Não é orgânico. É preciso uma intervenção concreta, que tem como decisão fundamental, premissa fundamental, que a rede de comunicação e colaboração, eu prefiro chamar assim, plataforma de comunicação e colaboração, ou rede de comunicação e colaboração, ela precisa ser o principal canal da empresa e não mais um canal. Quando ele é mais um canal, isso é passo inicial para o insucesso. Né? Porque, primeiro, que as pessoas não fazem uma mudança de hábito de como elas estão acostumadas a consumir informação da empresa para essa nova. E segundo, que todas as informações que transitam nos demais canais, transitando nele também, criam um nível de redundância que faça com que o canal seja pouco interessante e ele vá sendo percebido mesmo na sua dimensão social e não na sua dimensão colaborativa, de gestão de conhecimento e tudo mais, que são alguns papéis que excedem a comunicação, como eu vou mostrar para vocês em seguida. E aí vira tipo o Facebook da empresa. E isso é um problema muito sério. Outro ponto que a gente precisa combater e que a rede social, né, ou a plataforma de comunicação e colaboração traz essa possibilidade, que é de mudar processos formais. No Brasil, a gente ainda é muito formal. Sabe aquela coisa assim, a pessoa te liga, explica, ou você liga para alguém demandando algum colega, explicando uma demanda por 5 minutos ao telefone, e ao final dessa ligação a pessoa te diz: entendi, mas manda um e-mail formalizando. O que isso diz sobre confiança na organização? O que isso diz sobre confiança entre colegas, comunicação entre colegas, visão sistêmica da organização? A gente é muito apegado ainda ao e-mail pelo valor documental que ele tem. E é preciso repensar isso. Porque se a gente é muito formal, se a gente confia pouco, e isso está, ainda que não esteja evidente, está introjetado na nossa cultura, fica difícil para as pessoas também manifestarem a sua opinião na plataforma. Elas têm medo de fazer isso. Ainda mais quando algumas tecnologias propõem e as empresas utilizam a moderação.
aí sim é um problema. A gente precisa confiar no nosso colaborador. As pessoas estão ávidas por serem ouvidas, as pessoas estão ávidas por transparência, e uma rede dessa forma, uma plataforma dessa forma, cria justamente essa perspectiva do colaborador ser ouvido. É mais importante ouvir o colaborador através da plataforma do que falar com ele. Até porque o novo papel da comunicação não é mais uma comunicação que fala às pessoas, não é uma comunicação para pessoas, mas sim uma comunicação entre pessoas. A gente precisa promover diálogos. E isso tem um jeito de fazer. Né? Tem um jeito de fazer que precisa trabalhar offline, né? Na formação, na construção da cultura, na mobilização dos líderes, que vão usar essa ferramenta como um suporte para a sua comunicação, que vão usar essa ferramenta para falar com as suas equipes, substituindo outros canais que eles já utilizam, justamente para a gente criar essa trajetória, né, de sucesso que passa, num primeiro momento, pela comunicação, vai para o trabalho colaborativo, passa pelo compartilhamento de conhecimentos e chega à convergência estratégica. A plataforma é, portanto, como um filhote, né? Como eu dizia há pouco. Né? A gente precisa alimentar, a gente precisa dar carinho, a gente precisa construir vínculos ali, e aí isso na prática é conteúdo, né? O conteúdo é rei, o conteúdo realmente é o que atrai as pessoas. A gente não pode esperar que fora da empresa as pessoas consumam hoje comunicação basicamente através do celular e de outras tecnologias, né? E se comuniquem com seus parentes, familiares, amigos através de redes sociais, através de ferramentas de diálogo, e elas retrocedam 15 anos na empresa para se comunicar por e-mail e para ver mural. Não adianta, esse modelo já não atende mais. Então, para fazer esse movimento, a gente precisa sim ter um conteúdo regular para garantir que as pessoas tenham frequência de acesso, porque a frequência de acesso sempre vai ser menor do que a frequência de atualização, ou seja, se eu atualizar uma vez por semana, as pessoas vão entrar uma vez por mês. Se eu quero que elas entrem todos os dias, acessem todos os dias, eu preciso, portanto, né, atualizar de conteúdo no mínimo 2 vezes ao dia. Até que exista um tracionamento em que o próprio colaborador comece a ser um broadcaster, comece a gerar conteúdo ele também, porque o conteúdo mais interessante não vai ser o que a empresa propor, mas sim o que o colaborador propõe para os seus colegas. A forma como ele comenta, a forma como ele transiciona e congrega dentro dessa plataforma essas dimensões que eu estou trazendo aqui para vocês, né? Tanto do interesse dele de um lado, quanto da necessidade. Sendo que dentro da empresa a necessidade precisa ser mais forte que o interesse para que a gente percorra esses 3 diferentes níveis. Num primeiro momento de comunicação, passando pelo trabalho colaborativo, ou seja, a gente precisa começar a substituir processos de trabalho que hoje são feitos por e-mail ou em outras ferramentas para a plataforma. A gente precisa também mudar o consumo de documentos, por exemplo, aqueles que estão numa intranet precisam vir para cá. Mas não só esse conhecimento, que é o conhecimento estanque e o repositório de documentos, mas sim a forma como eu construo o conhecimento dentro da companhia, passando inclusive por educação corporativa, integrações com a LMS, coisas assim, para que a gente consiga, então, ter convergência estratégica, onde o colaborador engajado, como eu costumo dizer, é aquele que tem o propósito no coração e a estratégia na cabeça. E essa convergência começa a acontecer quando a gente cumpre essas etapas anteriores de conexão, colaboração e compartilhamento. Agora, vamos lá. Vamos dar uma olhadinha aqui na plataforma propriamente dita, certo? Então, aqui, deixa eu compartilhar com vocês. Tá. Ok. Aqui a gente sai do modo de apresentação. Beleza? E vamos para cá. Então, assim, em perspectiva geral, look and feel da plataforma, veja vocês, ela está rosa por motivos óbvios, né? Eu estou fazendo isso em outubro aqui, então a gente está com a campanha do Outubro Rosa. Então, isso aqui é tudo personalizável, pode ser da cor que o cliente desejar, amarelo, verde, enfim, a gente tem uma cartela inteira, inclusive aqui da navegação dos botões. Esse espaço é um espaço nobre, que pode ser usado para propaganda interna ou pode ser usado também para um tipo de postagem específico que só o Fabwork tem, que é a notícia, que ela vai aparecer na timeline de um jeito diferente
e que não só aparece na timeline de um jeito diferente, como pode ser travada, né, no topo aqui da plataforma, ficando aí como um registro para que todo colaborador veja, né, que a gente não tenha perda aí de informação importante. Todos os softwares utilizados e que possam ser utilizados como SaaS pela web, eu tenho acesso também dentro do próprio ForbiWork, como é o caso do CultureAmp, que é a nossa plataforma de gestão de desempenho, também fica aqui, né? Então vai depender do nível de integração que a empresa quiser, mas eu vou ter acesso aos meus softwares de uso normal. Aniversariantes, também eles ficam facilmente apresentados aqui. O espaço de divulgações é para comunicações fixas, né? Então, publicações específicas que a gente vem a fazer, então ele é um espaço que também pode ser utilizado para propaganda interna, assim como o banner, porém ele fica na lateral. Obviamente aqui vocês têm um chat, eu posso falar com qualquer colega de trabalho diretamente por aqui, em substituição a outros aplicativos ou ferramentas, né? Então, de uma forma muito simples, vejo aqui também eu acesso ao painel de notificações nesse espaço e, vamos lá, consigo acessar pessoas, né? Então eu consigo ver todas as pessoas que trabalham na empresa, eu posso procurar por elas, filtrar pelas empresas do grupo, filtrar pelas unidades onde eles estão, filtrar pelos departamentos, tudo para facilitar o acesso e segui-las, aquelas pessoas que eu desejar seguir, eu posso seguir. Vejam aqui vocês que eles estão me mostrando as pessoas novas, que começaram recentemente na empresa, então estão aqui seus nomes, onde elas trabalham. A funcionalidade de grupos também é bastante interessante, né? Diferente de outras plataformas, na nossa eu consigo falar ponto a ponto também, não somente através de grupos, mas o fato de termos grupos aqui, eles podem ser utilizados de diferentes formas, eles podem ser grupos transversais ou de setores. Por exemplo, vou acessar aqui pelo buscar, é um jeito mais fácil, inclusive, de procurar o grupo de marketing. No grupo de marketing, o que eu vou encontrar aqui, né? Além de ter uma timeline específica, que é uma timeline de trabalho, porque o grupo de marketing pode falar para todos os colaboradores, pode falar com alguns colaboradores, assim como alguns colaboradores podem falar com esse grupo, ou ele pode falar apenas dentro de si. Então, assim, se eu quero, por exemplo, mandar uma mensagem para o grupo de marketing, eu posso publicar essa mensagem privadamente, né, determinar aqui que tipo o que eu vou falar. Então, se eu estiver falando privadamente, estou falando especificamente com a minha equipe de trabalho. Os assuntos são formas, como essa rede não é uma rede aberta, né? Então a gente tem uma maneira de congregar, ao invés de usar a hashtag tradicional, a gente usa o assunto para criar grupos de conteúdo, né? Então que simplifica a busca. Né? Então tem essa possibilidade de falar com as pessoas dentro do próprio grupo, usar ele como um grupo de trabalho. E ele, vejam bem, assim, ó, forma de substituir as intranets, por exemplo, está aqui justamente nesse espaço onde eu posso armazenar arquivos, né? Então, toda a documentação que eu possa ter dentro da empresa fica aqui nesse espaço de arquivos, né? Então, vamos lá. Outra forma de publicar, para quem tem permissão, quem tiver a permissão de criação de notícias, por exemplo, vai poder fazer isso aqui. Aquela notícia que eu falei para vocês vai ficar travada na home, né, no topo ali da plataforma. Acabei não preenchendo aqui, mas eu também posso fazer uma publicação ponto a ponto. Eu posso mandar apenas para as pessoas que me seguem, seria atualização de status. A publicação vai para todos. Eu posso agendar esse post, o que também é bem interessante, para alguma publicação específica, ou falar pontualmente com algumas pessoas, se eu assim o desejar, né? Então, posso selecionar aqui, vou falar com os dois, com a Dilson e com a Delson, por exemplo. Confirmei, apenas eles vão receber esse post. Isso também me ajuda a substituir os e-mails, né? Então, para finalizar aqui, porque é só um overview mesmo, eu tenho as funcionalidades de rede, onde eu determino as permissões que cada colaborador tem, várias funcionalidades aqui, mas eu vou me concentrar especificamente nessa de permissões. Todo o sistema é parametrizado em cima de permissões que eu estabeleço para o colaborador ou por grupos de permissão em função das funções que a pessoa desempenha na empresa.
certo? Então, aqui, elas basicamente são liga ou desliga, tá? E as métricas, né? Uma das coisas que a nossa plataforma se destaca em relação às demais do mercado é que ela tem métricas, seja por usuário ou sejam relatórios que são exportáveis tanto em PDF quanto Excel, para onde eu consigo ver, por exemplo, já pré-determinar e posso criar outros grupos que menos publicam, grupos que mais publicam, né? E assim eu vou acompanhando o desempenho da minha plataforma. Detalhe que é importante colocar, a gente vem ouvindo muito os nossos clientes e vem ouvindo muito o mercado e já entendeu aqui que temos que melhorar, inclusive, né, o nosso produto, justamente com esses feedbacks dos clientes, antecipando, inclusive, essa necessidade. E muito em breve aí, está programado ainda esse ano, a gente vai ter um novo produto com um UX repensado, UX UI repensados. Ele vai ser muito mais fluido, muito mais orgânico, vai ser muito mais bonito. Então, a gente está ansioso para isso. Essa versão que eu estou mostrando para vocês é uma versão extremamente funcional, extremamente prática, mas não é a melhor versão que a gente pode ser. E muito em breve ela estará no mercado, então eu já estou fazendo um teaser disso de em primeira mão aqui para o RH Summit. Gente, muito obrigado aí pelo tempo e espero que a gente possa conversar mais a respeito. Um grande abraço.